Olá pessoal, beleza? Como estão? Esse que fica beleza cá. Isso. Então, eu tô gravando esse vídeo para poder falar um pouco da viagem até aqui no Uruguai. Até aqui basicamente eu cheguei, já tem uns 4.200 quilômetros, basicamente, até chegar onde eu cheguei, fazendo o trajeto que eu fiz, desde que saí de Salvador. Eu vou procurar falar um pouco, talvez eu falo até pouco, muito pouco do que aconteceu, mas vou tentar passar o máximo para vocês. Isso talvez dure 10 minutos, não sei. Mas então, quando eu saí de Salvador, eu saí no dia 17 de julho de 2016, visando dar uma volta no mundo, com um projeto chamado Salvador Pro Mundo. Essa ideia surgiu depois de um pedal que eu tinha feito sozinho para Pernambuco. Eu fui de Salvador, Bahia, a Petrolina, Pernambuco, no qual demorei 3 dias para fazer essa viagem. Nesse tempo, como eu estava de férias, eu pude, digamos, pagar meu almoço, ficar em pousadas e seguir para Petrolina tranquilamente. Eu fui e voltei. Foram basicamente 1.020 quilômetros, feito em 7 dias de pedal, sendo que fiquei umas 2 semanas parado em Petrolina descansando. Estava de férias, né? Então tinha tempo suficiente para voltar. E voltei, com 4 dias voltei, e depois voltei também a trabalhar, terminou minhas férias, mas eu fiquei um pouco incomodado, vamos dizer assim, por ter terminado aquela viagem. E aí imaginei que eu poderia fazer uma nova viagem, uma viagem mais longa, uma viagem com mais adrenalina, mais susto, e que não houvesse um certo fim, o fim não fosse imediato, como foi o pedal 500. Então eu comecei a programar, depois que eu cheguei de férias, eu comecei a programar uma nova viagem. Fiquei estudando como fazer uma viagem, principalmente pela questão do dinheiro, porque a viagem que eu pretendia fazer não tinha como manter não tem como manter essa viagem. Essa viagem não tem como manter. Você não pode ficar gastando todo dia. De alguma forma você vai ter que receber dinheiro. Não sei se vendendo alguma coisa na rua, se tendo uma poupança alta, ou alguém te bancando, ou aposentado. É uma coisa que você precisa de alguma forma para poder, como posso dizer, você tem que ter alguma forma para poder sobreviver. E basicamente eu não tinha uma forma de sobreviver. Eu tinha ideias de como eu poderia fazer isso, mas eu percebi que é um pouco complicado, né? É difícil você chegar em todas as suas paradas e fazer dinheiro. Então o dinheiro se torna um problema. Então eu peguei e estava estudando isso, uma forma de poder manter a minha viagem, como é que eu poderia fazer isso, nessa crença, né? E então fui procurando saber outras pessoas que viajavam. Tudo isso eu fazia calado, fazia tudo isso tentando esconder um pouco da minha mãe, porque ela não iria gostar de saber que eu estava fazendo essa viagem, uma viagem sem data marcada para voltar. Então eu escondi isso dela e fiquei programando, até que quando eu vi que estava tudo pronto, eu pensei, vou publicar, e publiquei no Face. Muitos não acreditaram, muitos olharam assim e falaram, ilusão, não consegue. Eu também pensei isso, eu pensava que não ia conseguir. Eu imaginei assim, poxa, acho que eu não vou conseguir. Eu mesmo não acreditava. Mas aos poucos estava fazendo, pensando, se não der certo, eu posso voltar? Eu simplesmente volto. Eu sempre penso isso. Eu não cheguei ainda ao ponto. Ainda penso sim em desistir. Todo momento vem clima, o clima é muito diferente, as pessoas são diferentes, então você se encontra muito só, solidão, se sente muito solitário mesmo. Às vezes é até bom porque você acaba refletindo sobre você acaba percebendo o que é que te importa mais, o que para sua vida é importante.
Então eu observei desde essas viagens, por exemplo, me fez muito pensar nisso. O que é importante para minha vida, e vi que dinheiro não era importante para mim. Eu não me importava com o dinheiro, eu só me importava em ser alguém. Isso é o que eu me importo no caso. É eu saber quem eu sou, o que é que eu estou fazendo, com quem estou conhecendo, com quem estou convivendo. Essas coisas que eu comecei a entender a importância disso, a amizade, as pessoas, tudo mais. Então, relacionado aos planos que eu estava fazendo, foi basicamente dessa forma. E aí então eu publiquei no Facebook, as pessoas, alguns acreditaram, muitos acreditaram no caso, né? E muitos também não acreditaram. Eu acreditei, por parte não acreditei. E então marquei uma data, pensava em sair em agosto, mas eu achei, poxa, agosto está muito distante, eu não vou sair em agosto. Eu acho que seria diferente se eu saísse em agosto, mas eu acho que eu saí na hora certa, eu saí no horário certo, que foi no dia 17, peguei uma balsa basicamente, atravessei a Baía de Todos os Santos para a ilha de Itaparica, com um amigo meu, Leonardo Paz, que me acompanhou até Nazaré. E de Nazaré ele voltou e eu continuei em direção a Itacaré. E Itacaré foi até uma certa decepção, porque Itacaré foi o primeiro paraíso que eu encontrei da viagem e tive problemas lá. Eu tinha algum dinheiro no bolso, né, porque o Leonardo tinha me concedido uma quantia, e isso pôde me fazer com que eu não recebesse a realidade da viagem assim de vez. Eu demorei duas semanas para poder me sentir pronto e seguir realmente a viagem. Engraçado que até o Marcelo falou isso, o Marcelo Totipá falou isso assim, ele, agora começou a sua viagem, e eu percebi realmente, agora que começou. E em Itacaré foi basicamente isso, tava tudo beleza, tudo conhecendo muita gente, argentinos, chilenos, até escocês tinha lá, alemão. Então todos estavam sempre em volta da gente, sempre conversando conosco, se divertindo. E aí quando eu estava em Itacaré, né, eu tive um problema com o celular. Infelizmente o celular eu deixei carregando e depois eu não lembro bem se eu peguei e levei para algum lugar, mas tudo indica que foi furtado. E infelizmente foi até pessoas de dentro do próprio camp de Itacaré. Foi triste isso, porque tava tão legal as coisas e acabei me descuidando. E desde então isso acabou me fazendo ter muito problema para tirar fotos e poder publicar onde estou, o que estou fazendo no Facebook. A única forma que eu estou tendo de registrar é os papéis, eu acho até bem melhor. Estava pensando em também começar a fazer áudio, que áudio já me dá mais tranquilidade para poder falar o que está acontecendo, porque às vezes para escrever a mão está molhada e papel não é tão fácil de encontrar papel, então já é uma coisa que acaba atrapalhando. E tendo algo eletrônico já é bem interessante, porque depois você pode editar, pode fazer diversas coisas com isso e de uma forma bem interessante. E aí eu 2 semanas em Itacaré, né? Engraçado que eu saí de Salvador com R$17 no bolso. E desde então nada me faltou. Dinheiro quando eu precisava, essa quantidade certa vinha para minhas mãos. Tive um problema com o câmbio, tive um problema com a coroa da bicicleta, a coroa empenou, o câmbio se partiu em 2. Incrível isso. E foi um total desespero, e agora? O que é que eu vou fazer? Sem dinheiro, tinha acabado o dinheiro que o colega tinha dado. E agora? O que é que eu vou fazer? Aí foi que muita coisa começou a cair em si. Eu comecei a ter uma consciência do que eu estava fazendo. Aí eu percebi, eu não estou para brincadeira, aqui não é uma brincadeira. Ou eu aprendo a viver, ou eu não vou viver. E fui descobrindo no caminho como ganhar as coisas. Como chegar nas pessoas para poder pedir alguma coisa, como se apresentar. E eu percebi assim que quanto menos distante estava de Salvador, menos era a atenção que as pessoas tinham. O brasileiro, por exemplo, ele sempre me olhava, aí eu falava, estou vindo de Salvador, eles pensavam, de Salvador.
Alguns até falavam, pô, tá vindo de Salvador de bicicleta, mas outros, a maioria não levava tanta, não acreditava tanto, não tinha tanta essa fé. E basicamente, como é que eu posso dizer, a ajuda era um pouco fraca, muito fraca, e também porque eu não sabia como chegar. Mas fui aprendendo e aí acabei, sempre, graças a Deus, sempre tendo alguma coisa. Precisei de pneu, me dão pneu. Precisei de câmera, me dão de câmeras de ar. Precisei de peças de reposição, me dão peças. Hoje o maior prejuízo que eu tive na bicicleta, o maior prejuízo foi o câmbio. O câmbio porque foi, digamos assim, falando em preço, foi R$30 um câmbio, por exemplo. Então esse foi o maior prejuízo. E hoje eu aprendi, digamos assim, a manter a bicicleta e fazer com que haja menos gasto. Ou seja, reaproveitando bastante a peça que eu tenho. Eu mesmo, o jogo de direção, como é frágil, não tem amortecedor, ele acaba se desgastando mais fácil, porque ele é o mais frágil da bicicleta. Então a direção fica dura. O que eu faço agora? Eu tiro a peça que está desgastada e eu faço uma usinagem, sempre passo em borracharia, faço uma usinagem e coloco de volta e continua beleza. A bicicleta está até me surpreendendo, porque está inteirinha. Trocaram o cubo para mim, alguns refizeram a roda traseira, ganhei um pneu seminovo, vamos dizer assim, Kevlar, que dá para embolar e colocar